A gente sabe hoje que a função mitocondrial ela é essencial para esse recrutamento folicular. O estresse oxidativo, né, relacionado à atresia folicular, e que aí tem um link bem importante com a parte da nutrição. Alterações de moléculas de matriz extracelular e células do sistema imune, tanto o sistema imune inato quanto adaptativo, que a gente tem no ovário, também tem um papel importante nesse processo de falência ovariana. Então, quando a gente pensa em tudo isso, estresse oxidativo, às vezes processos inflamatórios, mitocôndria e sistema imune, a gente vai ver, então, que é possível que talvez a gente atue em mais de uma frente, né? Não é um determinismo biológico, a gente não poder mexer nesse recrutamento folicular, tá? Quando a gente pensa em defesa antioxidante, pegando a parte de defesa antioxidante do ovário, a gente vai pensar em principalmente duas moléculas, que é a melatonina e a glutationa. E aí, por isso, muitos trabalhos falam da N-acetilcisteína, né? Que é um precursor de glutationa. A cisteína é precursora da glutationa. Então, quando a gente pensa em duas moléculas que são muito faladas e muito estudadas, a gente vai pensar em melatonina e a glutationa. O que essas moléculas fazem? Além dessa defesa antioxidante normal, né? De prevenir contra estresse oxidativo e atresia folicular, já tem trabalhos mostrando que elas agem em diversas frentes ali, desde aumentar a produção de hormônio no ovário, como aumentar a receptividade de hormônios que vão estimular esse ovário a produzir outros hormônios, como inibir ou estimular a proliferação de algumas células. Então a gente tem, dentro dessa melatonina e dessa glutationa, a gente tem várias funções que protegem esse ovário desse envelhecimento ovariano precoce. Por isso que a gente bate muito na tecla, que possivelmente a geração de inférteis ainda está por vir. Por quê? Porque são adolescentes que durante todo esse período de amadurecimento do eixo reprodutivo estão expostos a muitos problemas. Falta de sono, telas azuis, luz azul até tarde da noite, interferindo diretamente na produção de melatonina, falta de exercício físico, alimentação ruim, né? Pessoas que pegam pouco sol, estão muito pouco expostas à luz solar. Então já vem carregando problemas desde muito cedo. Eu com 40 anos, comecei a ter acesso ao celular com o quê? Com 25, né? 22 anos. Essas pessoas começam com 8, com 5, com 2, às vezes com 1. Então, isso já vem aí um processo meio crônico quando você chega com 30 anos de acúmulo de atitudes que impactam diretamente na saúde do ovário. Mas, quando a gente pensa em uma outra estrutura que hoje a gente sabe que é essencial para a saúde ovariana, a gente vai ter que pensar em saúde mitocondrial. Se não pensar em saúde mitocondrial, a gente não consegue pensar efetivamente em como melhorar esse ovário, né? Então, hoje sabe-se que as mitocôndrias, elas têm 2 pontos ali, né? A gente precisa pensar em 2 pontos, em estimular o funcionamento dessa mitocôndria e proteger essa mitocôndria também do estresse oxidativo. A formação de ATP dentro do ovário, ela é essencial para esse recrutamento e talvez seja essa uma das questões que faz com que, ao tratar o ovário com cofatores mitocondriais, a gente consiga efetivamente fazer um aumento do antimuleriano. Por quê? Se eu pensar que o antimuleriano ele aumenta a partir do momento que eu aumento o recrutamento de folículos, então eu vou pensar que tudo que aumenta esse recrutamento tende a aumentar o antimuleriano. E uma das principais coisas que aumenta o recrutamento é a formação de energia. E como é que eu melhoro a formação de energia dentro do ovário? A partir da melhora da função mitocondrial, da atividade da mitocôndria, né? Expressão e atividade de mitocôndria. E aí, por isso que muita gente fala, por isso que coenzima Q10 é importante? Sim, por isso que coenzima Q10 é importante. Coenzima Q10 é um dos nutrientes chaves ali para a formação de energia na mitocôndria. Mas é só isso? Não, não é só isso. E aí, gente, vem uma série de outras coisas que vêm sendo estudadas, né? De enzimas que também podem impactar na saúde da mitocôndria. Quando a gente pensa em energia mitocondrial, o que a gente tem que lembrar lá da bioquímica? A gente tem lá a via glicolítica, entramos no ciclo de Krebs, formamos NAD e FAD, esse NAD e FAD vai até a mitocôndria e forma ATP.
Se eu não tenho essa via glicolítica, esse ciclo de Krebs girando de forma normal e saudável, eu não consigo gerar energia na mitocôndria também de forma saudável. Então, quando eu penso em cofatores mitocondriais, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em complexo B, eu estou pensando em magnésio, eu estou pensando em ácido lipóico, né? A piruvata hidrogenase, por exemplo, que é uma enzima importante, ela é B1, B2, B3 e ácido lipóico. Se eu não tenho essa coenzima Q10, eu também não consigo fazer transporte de elétron dentro da mitocôndria de forma adequada. Então, eu tenho uma série de coisas que eu preciso avaliar nessa alimentação, uma série de suplementos que eu preciso avaliar para que eu consiga efetivamente ter uma formação de energia boa, tá? Só que quando a gente vai pensar em saúde ovariana, muitas vezes a gente fica pensando em micronutrientes. A gente também sabe que cálcio é muito importante para o processo ovulatório, né? A gente bate muito nisso, né? Que poucas pessoas olham ainda para o cálcio. A gente sabe que a deficiência de cálcio impacta negativamente nesse amadurecimento folicular. A gente sabe que a deficiência de ferro também impacta negativamente, também a deficiência de ferro impacta negativamente na formação de energia mitocondrial. Então a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo. Agora, existem hoje, por exemplo, sendo estudada a questão da circulação sanguínea. Quando eu imagino como esse nutriente vai chegar no meu ovário, eu preciso entender que é através da circulação. Quando eu penso que o envelhecimento por idade, ele também afeta a questão circulatória, eu também posso imaginar que eu posso diminuir a chegada de nutrientes neste ovário. E se eu, por exemplo, igual tem um trabalho do final do ano passado que fala, eu gerar uma hipóxia nesse ovário, eu posso alterar algumas enzimas, dentre elas aquela tal sirtuína 1, que é uma enzima que estimula o quê? Biogênese mitocondrial. Então, se eu pensar que eu preciso também melhorar o processo circulatório, que eu preciso também estimular a sirtuína, hoje a gente sabe que existem 7 tipos de sirtuínas, né? E a gente tem as 7 no ovário. E a gente aqui tá falando de apenas uma, né? Que é a sirtuína 1. E ela é responsável por fazer estímulo de biogênese mitocondrial. Se eu faço estímulo de biogênese mitocondrial, eu faço estímulo de formação de energia mitocondrial e de energia ovariana, né? Que move esse ovário. E aí é que vem também hoje a descoberta de que não só macronutrientes, porque a gente sabe que se a gente tiver uma alteração na dieta de gordura, carboidrato, tem pessoas que com dietas extremamente low carb respondem mal em termos de produção de hormônio, e isso é individual, não são todas, mas sim, tem mulheres que têm alteração menstrual em dieta extremamente low carb. Então a gente sabe que equilíbrio de macronutrientes é importante, e a gente mais recentemente começou a descobrir a importância de nutrientes para a gente manter essa saúde do ovário e prolongar também essa vida ovariana, né? Essa vida reprodutiva. E hoje a gente pensa em fitoquímicos, não só mais em vitamina e mineral, mas a gente também começa a pensar em fitoquímicos. E fitoquímicos atuando aonde? Em sirtuína do tipo 1. Atuando aonde? Em NRF2. Então, quando a gente pensa em fitoquímico, a gente vai começar a pensar que ele também pode agir de forma indireta em formação energética. E aí, esse trabalho do final do ano passado falava especificamente do resveratrol. O resveratrol atuando no estímulo de sirtuína do tipo 1, que vai diminuindo a atuação da hipóxia na sirtuína e, consequentemente, melhorando, né, essa ação da sirtuína na biogênese mitocondrial. Então, o resveratrol, por exemplo, para quem tem envelhecimento ovariano, ele também se tornou um nutriente importante, tá? Justamente porque ele protege esse ovário contra essas alterações da idade e, nesse caso aqui, vinculada à circulação sanguínea e à hipóxia gerada por essa alteração de circulação.